para dúvidas, explicando para a comunidade como que faz a declaração, quais são os pormenores que nós temos que tomar cuidado para que você não venha a cair na malha fina ou ser autuado, né, com relação ao MEI, com relação ao imposto de renda. E em razão do prazo do MEI, o microempreendedor individual, muito comum, eu já vou entrar em detalhes, que encerra agora, dia 30, quinta-feira, nós vamos fazer essa live explicando detalhes do MEI. Então, antes de tudo, né, eu sou Rafael, eu sou professor de contabilidade aqui na instituição, eu sou advogado e contador, especialista em tributos e mestre em administração. E junto comigo, mais uma vez, está o professor Michael. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Michael, também escreve ali, me conhecem também como professor Michael, né, escreve Michael. Eu também, como o professor Rafael, sou contador de formação, sou especialista em controladoria e finanças, sou mestre em administração de empresas, também especialista em metodologia de educação de ensino superior, e nós dois ministramos aulas aqui no curso de contabilidade da Universidade do Tuiuti. E como é um tema pertinente, o tema do MEI, vamos abordar aqui alguns pormenores, porque é fácil você se inscrever e criar um CNPJ do MEI, mas as obrigações que estão ligadas a essa inscrição de CNPJ, às vezes elas não estão tão claras para todas as pessoas que fazem a sua inscrição, e aqui o professor Rafael vai entrar em alguns detalhes. Legal. Pessoal, então, qual que é a ideia de você ter um MEI? Por que ele foi criado? Né? Lembrando que ele foi criado em 2008 para que aquele empreendedor, de uma forma mais simplificada, ele consiga ter um CNPJ. E qual é a importância de ter um CNPJ? Vamos pegar um exemplo de um empreendedor que por exemplo, o rapaz vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente, tá? E vai operar na pessoa física. Ele vai simplesmente comprar no mercado e vender de uma forma informal. Vocês sabem que nós temos um problema gigante com a informalidade. Mais de 50% da mão de obra, dependendo do período, é informal. Ou seja, o que significa informal? Ele não é registrado. E qual que é a externalidade negativa que nós temos em razão dele não ser registrado? Ele não recolhe para o INSS. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai chegar numa certa idade, ele não vai mais conseguir mais trabalhar e ele não vai ter a aposentadoria. Um outro problema, caso ele venha a ter um acidente, né? Digamos que ele tenha na faixa lá dos seus 20, 30 anos e venha a ter algum acidente, ele também não vai aposentar por invalidez. Se ele porventura tiver que ficar internado, ele não vai conseguir, digamos assim, a gente chama de encostar pelo INSS por um tempo enquanto estiver em tratamento. Por quê? Porque ele não está acobertado pela Seguridade Social. Pessoal, existe um chavão que hoje, né, se fala muito, é que, mas o INSS ele não é legal. Né? É muito melhor que eu faça uma previdência privada, que eu vou ter um rendimento melhor e tudo mais. Eu tenho ressalvas com relação a isso. Por mais que se você for uma pessoa com super controle, com conhecimento de investimentos, souber aplicar esse dinheiro, você pode vir certamente a ter um rendimento melhor do que o INSS. Mas por que o INSS ele tem as suas vantagens? Porque ele é um seguro. Se você contribuir durante um ano para o INSS e Deus o livre você venha a ter um acidente, você pode aposentar por invalidez. Pelo fato de ele ser um seguro. Ele não é uma capitalização de uma previdência. Se você tivesse contribuído por um ano com uma previdência privada, passado um ano você ia só resgatar aquele valor de um ano de contribuição. Então é aí que surge a importância de você contribuir para o INSS, nem que seja num valor menor, caso você, por enquanto o teu negócio está crescendo, está se desenvolvendo, você não consegue contribuir com o teto do INSS, que hoje está em torno de R$7.000. Beleza, vamos lá. Então, professor, eu fiquei super interessado. E o meu exemplo, por coincidência, faz de conta, nós temos uma barraquinha de cachorro-quente. E o mesmo exemplo que o senhor falou, eu compro no mercado, vendo, estou vendendo aqui, está dando muito sucesso, só que eu não estou recolhendo para o INSS, eu não estou acobertado pela Seguridade Social, eu queria regularizar. Legal. O que é o MEI? Diferente de você, por exemplo, se for CLT, você vai ter as faixas lá 8, 9, 14, 12% que vai recolher sobre o teu salário. O MEI, você vai virar um empreendedor individual. Qual é a vantagem? Você não precisa ter sócio. Você sozinho pode abrir um MEI.
você vai ser a única pessoa sócia. Professor, mas eu ouvi dizer que tem a guia dos impostos do Simples Nacional. Opa, mais uma vantagem. O MEI você não tem essa guia variável que acontece todo mês. Se você tem um amigo que é empreendedor e ele tem um CNPJ, você fala, ó, o meu Simples deu R$500, o meu Simples esse mês eu vendi mais, bateu R$1.000, esse mês eu vendi pouco, ficou em torno dos 100. Se você for um microempreendedor individual, você não vai ter esse problema. A alíquota, ou melhor, o valor que você paga por mês, ele é em torno de R$ 61,60 e hoje o máximo é R$ 66,60, dependendo da atividade que você estiver exercendo. Então, ele vai ser essa guia fixa todos os meses. Digamos que você caia na maior aqui, 66,60, todos os meses você vai recolher 66,60, né, a título de tributos. O que é legal nisso? Se você estiver recolhendo o MEI, você passa a contribuir para o INSS novamente. Ou seja, a contagem de tempo para você se aposentar, ele retoma. Se você trabalhou uma época registrado, passou a trabalhar como informal, abriu a barraquinha de cachorro-quente, começou a vender já faz uns 5 anos, está totalmente informal. Você começa a operar através de um MEI, você retoma a contagem para o imposto de renda. Tá? E você, com o recolhimento do MEI, digamos que você ao longo de toda a vida recolha sempre o valor mínimo do MEI, você vai aposentar com um salário mínimo. Nada impede que você, de uma forma autônoma, venha a contribuir mais com o INSS, que é uma outra forma de recolhimento também. Que daí, nesse caso, você pode entrar em contato com o seu contador, ele vai explicar com detalhes. Mas para efeito do MEI, se você recolher ao longo de toda a história previdenciária sua, você vai aposentar com um salário mínimo. Lembrando que você tem toda a proteção do INSS. Se você, porventura, numa tragédia, vier a falecer, sua família vai ter uma pensão. Se você vier a sofrer um acidente, você vai poder aproveitar do afastamento do INSS enquanto estiver em tratamento. Se Deus o livre, você tiver um acidente que o impossibilite de trabalhar para sempre, você também vai estar aposentado, né, como por invalidez. Então, quem não está recolhendo INSS, ele não tem essa proteção. Então, percebam, como eu falei, em que pese existam ressalvas com relação ao INSS, ele é super importante porque ele é um seguro. Então, você tem essa vantagem. Então, uma proteção mínima, né, para eventuais riscos que nós sabemos, né, principalmente nós acabamos de sair de uma época de pandemia, uma tristeza, muitos casos de falecimento, de doença e tudo mais. A pessoa que ela tem uma proteção, né, é sempre vantajoso, é um acalento, né, um alento, digamos, tanto para ela quanto para a sua família, beleza? E pessoal, qual é o limite do MEI? Se você abrir uma empresa, um CNPJ MEI, você tem um limite de R$81 mil. Se porventura o seu CNPJ em vendas ele superar os R$81 mil, você vai deixar de ser MEI e você vai ter que virar uma empresa ou do Simples Nacional ou de uma outra forma de tributação, lucro real ou presumido. Lembrando que você também não vai poder mais ser MEI, você vai ter que escolher uma nova modalidade societária, seja sociedade individual, seja empresário individual, seja uma limitada, você vai ter que mudar a sua estrutura societária. Até 81 mil você pode ser MEI, 81 mil de faturamento no ano. Beleza? Tem um ponto também nesse 81 mil, pessoal, que é importante, e isso também, às vezes as pessoas abrem o CNPJ e não tomam alguns cuidados, porque você tem que lembrar que o teto, ele é mensal de 6.750, eu não posso de repente assim, vou entrar no MEI esse ano, e se eu entro só na metade do ano, então esse meu teto, ele está dividido pela metade. Então, se é 81 mil, vai estar lá em R$40 mil e 500. Então, R$40.500. É um cuidado que, às vezes, os microempreendedores individuais não tomam. E um outro ponto que o professor Rafael colocou ali como exemplo é interessante, barraquinha de cachorro-quente. E você, quando abre um CNPJ, é mais fácil para você conseguir descontos, adquirindo produtos com maior volume, entre outras coisas, só que você tem que tomar um cuidado muito grande. Porque se o teu teto de faturamento é 81 mil reais, de repente a Receita Federal vê que você movimentou uma entrada de mercadoria, você começou a comprar lá pão,
salsicha, todos os outros insumos que você precisa e passou de R$ 200.000, a Receita vai notar que tem alguma coisa errada e há um risco de você ser notificado, e aí tem multa, tem uma série de coisas, porque ela está entendendo que você está operando de uma outra maneira muito maior do que no enquadramento do Simples Nacional. Então, tome cuidado com isso, para que você não seja penalizado pela Receita Federal por se desenquadrar operacionalmente do Simples Nacional. Muito bom, professor. Pessoal, e tem um detalhe, né, reforçando o que o professor falou. A Receita Federal hoje, ela monitora as contas correntes, né? Então, por exemplo, o banco ele vai dedurar a sua movimentação. Se porventura você tem, e você vai, digamos que você vai aproveitar uma vantagem do MEI. Qual é uma das vantagens? Se você faz a nossa barraquinha de cachorro-quente, nós fazemos uma venda para pessoa física, você não precisa emitir nota fiscal. Sério? É isso aí. O MEI ele tem essa vantagem, porque emitir nota fiscal também é um problema. Mas vocês sabem que a maior parte das pessoas pagam por Pix, pagam por cartão, então esse dinheiro, de uma forma ou outra, ele vai transitar pela sua conta corrente, ou a conta corrente da firma que você abriu, do MEI. Se essa movimentação superar os 81.000, a Receita ela vai saber que você está movimentando mais. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Lembrando que caso você, a nossa barraquinha de cachorro-quente vai fazer a entrega de cachorro-quente num determinado evento que vai ter que nós vamos atender. Se você estiver prestando serviço para um CNPJ, você precisa emitir a nota fiscal, só quando for para a pessoa física. Isso é uma das vantagens do MEI. E aonde que o pessoal erra? Um dos pontos, fatura mais do que o limite do 81.000. Um outro ponto só, já um parênteses aqui. O MEI ele pode contratar um funcionário, tá? Um único funcionário, você não pode ter dois. Existem propostas de mudança para que o MEI suba até 120.000 e você possa vir a contratar 2 funcionários, mas por enquanto, nessa data do vídeo, é 81.000 de faturamento ano e você pode ter apenas um funcionário. E por que é tão importante você entender a declaração do MEI que vai acontecer agora dia 30, que é o prazo da declaração, e esse cruzamento dele com o imposto de renda? Se você estiver porventando, eu estou comprando carro, estou comprando casa, estou mudando a minha vida, a Receita vai perguntar como que você está faturando tanto. Se você não está tendo entrada de recursos, você precisa regularizar a declaração da sua empresa e o cruzamento dela com a sua declaração de imposto de renda para que você justifique na sua evolução patrimonial na declaração de imposto de renda como que está crescendo o seu patrimônio, quais são as fontes de recursos que você tem. E qual que é o primeiro problema? Digamos que vocês voltarem no primeiro vídeo que nós fizemos da declaração de imposto de renda, você venha faturar até R$ 28.559,70. Vocês lembram que você não precisava apresentar a declaração de imposto de renda. Espera aí, mas eu abri um MEI e eu estou faturando R$ 2.000 por mês, deu 24, eu não bati, eu não vou fazer a declaração. Ok. Você não precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, mas isso não afasta a sua declaração do MEI, que é agora dia 30. Ela foi prorrogada também, tá? Que vai ser agora dia 30. Por quê? Porque a declaração do MEI, basicamente, pessoal, ela não tem maiores segredos. Se você entrar no aplicativo MEI no seu celular, ou você entrar no portal do gov.br ou portal do empreendedor, declaração anual, a informação básica que você precisa colocar é quanto que você faturou no ano e quantos funcionários você tem, né? 1 ou 0. Só isso. Nada mais, só o valor e isso, vocês já vão entender. Por quê? Como que eu vou justificar a minha declaração do imposto de renda? O MEI, as pessoas pensam, ele é todo isento. Se eu faturei 40.000, todo o rendimento do MEI é isento. Não é isso, tá? O MEI, ele tem uma alíquota de presunção para a declaração. Mas o MEI não precisa contratar contador. De fato, não precisa contratar contador. Mas nada impede, não impede que você tenha um controle financeiro. É muito importante que você guarde todas as despesas. Para quê? Isso vai ser despesa dedutível para efeito de apuração do seu imposto de renda quando você fizer o cruzamento do MEI com a declaração de imposto de renda. E como que funciona essa presunção? Pessoal, agora vamos aqui no meu Excel. Deixa eu esperar o pessoal colocar. Isso, entrou aqui. Vamos lá.
parcela de presunção. O que nós temos? Se o teu MEI for comércio, é 8%. Transporte de passageiros, 16%. Serviços em geral, 32%. Nós abrimos uma loja, comércio, faturei 40 mil. 40 mil. Tá. Vamos colocar aqui, 40 mil reais. Está menos do que o valor necessário para poder enquadrar no MEI. Então, a princípio, está certinho, né, pessoal? Deixa eu ver se consigo colocar aqui grana, porque fica mais ilustrativo. Isso, está aqui. 40 mil. Então, faturamos 40 mil. Como que eu vou colocar isso aqui na minha declaração de imposto de renda? 40 mil, caiu 40 mil na minha conta, eu preciso colocar na declaração. Beleza, comércio, igual 40 mil vezes 8%, 3.200 é rendimento isento. Você vai entrar lá na aba de rendimentos isentos, que você tem lá na declaração do nosso primeiro vídeo, e você vai informar lá rendimentos isentos dos dividendos lá a distribuição do lucro de pessoa jurídica. Então você vai declarar lá. E a diferença, essa daqui, ó, menos o isento, é rendimento tributado. Esse daqui você vai ter que declarar daí na ficha de rendimentos de pessoa jurídica, que tem também na nossa aulinha de imposto de renda lá. Então, percebam, professor, eu lembro que se você recebe menos de 28.559,70, você é isento do imposto de renda. Isso mesmo. Se o rendimento tributado é até isso, você é isento do imposto de renda. Nesse caso, perceba que ele supera. Então, você vai cair lá nas faixas do imposto de renda que nós também explicamos na primeira live. Então, pessoal, se você não fizer isso, essa divisão, a Receita ela pode vir a questionar a sua declaração. Por isso que, na declaração que nós vamos apresentar agora, dia 30 do MEI, vocês que têm MEI, e lembrando mais uma ressalva muito bacana, hoje, praticamente 70% de todas as empresas no país, elas são MEI. Então, a preocupação com essa declaração que nós temos agora, quinta-feira, é 70% das empresas têm esse compromisso com a Receita. Precisam apresentar. Por quê? Eles vão fazer esse cruzamento. Você vai declarar que você, isso aqui, fez esse faturamento ano, e eles vão ver se na tua declaração que você apresentou mês passado, você fez esse rateio do rendimento isento e do rendimento tributado. Se você não fez, você vai receber uma cartinha da Receita a título de malha fina para que você corrija isso. E agora, como você está sabendo que na declaração do MEI você deveria ter feito esse rateio, você, de uma forma simples, faz isso e arruma. Lembrando que aqui eu fiz um exemplo de indústria. Ó. Se porventura eu fosse serviço, né, seria 32%. Olha que curioso aqui, ó. 32%. Seria 12.800 de parcela isenta, lá na minha ficha de rendimento isento. 27.200 rendimento de pessoa jurídica, que eu preciso colocar. Perceba que ele está menos do que o 28.559,70 de rendimento de pessoa jurídica. Nesse caso, você teria justificado todo o teu rendimento na tua declaração de imposto de renda, você teria justificado todo o teu rendimento do teu MEI na tua declaração de imposto de renda, e ela seria isento para efeito de declaração do imposto de renda. Um outro exemplo, pessoal, por que você precisa ter um controle das suas despesas? Vamos pegar um caso aqui mais grave. Vamos pegar que eu faturo 80 mil no ano. Tá. Professor, eu faturei 80 mil, 25.600 foi parcela isenta e 54.400 foi rendimento da pessoa jurídica que eu vou ter que recolher imposto porque supera o 28. É isso? É isso mesmo. Você vai ter que pagar imposto sobre esse valor aqui, 54.400, porque isso aqui não é rendimento isento. Mas o que acontece? Você é uma empresa. Você é uma empresa. E você tem gasto nessa empresa. Você vai falar, pera lá, professor, o negócio é o seguinte, eu tenho 54.400 aqui que eu tenho que pagar imposto, só que nem tudo isso caiu na minha conta da pessoa física. Por quê? Porque eu tive gasto com aluguel,
eu tive gasto com o salário do funcionário, eu tive uma série de gastos com energia elétrica, luz, água e tudo mais. Opa, aí entra uma outra ressalva. Deixa eu copiar isso aqui para baixo aqui e deixa eu puxar esse daqui para baixo também aqui. Você precisa lançar as despesas com a sua empresa. A parte tributável, ela é a diferença do que você ganhou, da parcela isenta e das despesas. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenha tido 15 mil em despesas. Nesse caso, elas são, nós chamamos de despesas dedutíveis. Despesas dedutíveis. Tá? A tua parcela devida, que você vai ter que declarar a título de rendimento de pessoa jurídica, ela é a diferença. Ela é o igual o meu faturamento, tudo que eu vendi, menos a minha parcela isenta, menos as minhas despesas. Eu vou ter que recolher imposto apenas sobre 39.400. Perceba que você saiu de 54 para 39.400. Você teve um ganho para efeito de economia tributária para você, porque você de fato teve essas despesas. Foi os gastos que você teve para bancar a estrutura lá do seu negócio como MEI. Tá? E aonde que está o segredo disso? Perceba que o MEI ele não precisa ter contador. Você pode cuidar isso de uma forma simplificada, tal como eu fiz aqui, ó. Pega, descobre qual que é a sua atividade, constrói uma planilha como essa e controla. Abre uma nova aba, cuida de todas as despesas. Ó, eu fiz determinada compra, eu paguei determinado salário, eu paguei energia elétrica, água e tudo mais. O aluguel, você faça esse controle e, o mais importante, guarda o comprovante. Guarda o comprovante por quê? Por causa disso. A Receita, digamos que ela não gostou desse valor aqui. Vamos fazer um exemplo mais drástico aqui. Ó. Eu tive 35 mil de despesas. Opa, perceba que você está isento. Ó. A Receita vai falar, peraí, ó, tem alguma coisa estranha com esse MEI. Ele movimentou 80 mil, está quase no teto do MEI, recebeu uma boa grana isento, teve um monte de despesa para quê? Para poder cair na parcela isento do imposto de renda. Será que de fato ele teve 35 mil de despesas? O que eles vão fazer? Eles vão te mandar uma cartinha para que você apresente todos os comprovantes de despesas, para que você prove para a Receita que de fato você teve 35 mil de despesas e, em razão dessas despesas, você está isento de imposto de renda. Pessoal, então percebam, o MEI, ele não precisa contador, ele não tem que ter uma contabilidade com balanço, com DRE e tudo mais. Ele não precisa emitir nota a maior parte das vezes, só que por causa desse problema do banco dedurar o teu faturamento, a maior parte das vendas hoje são cartão, e você precisar justificar a sua evolução patrimonial na sua declaração do imposto de renda, você precisa ter um controle e guardar todos os comprovantes de despesas que você tem para poder fazer essa apuração para efeito da tua declaração de imposto de renda. Então, pessoal, na declaração que nós temos agora, informações vai ser o faturamento e o número de funcionários que você tem. Não tem maiores detalhes. E a Receita, o robô da Receita vai fazer esses dados aqui. E identificando alguma irregularidade, eles vão pedir para que vocês apresentem esses comprovantes de despesas que vocês tenham, para que justifique essa evolução patrimonial que vocês têm e a alíquota de imposto que vocês forem enquadrados, procurando para ver se porventura não tem algum desvio que você fez apenas para fugir do imposto de renda. Digamos que desses 35 mil aqui, 25 você não tem comprovante de despesa. Você simplesmente lançou aqui para poder diminuir a tua base de cálculo do imposto de renda. Você vai vir a ser autuado pela Receita para recolher atrasado. Lembrando que você pode ter que vir a pagar multas até de 75%, então o valor praticamente dobra, pessoal. Então é bom ficar bem atento. Não dá para brincar com a Receita Federal, né? É semelhante ao imposto de renda, pessoal. Tomem cuidado, porque a mesma maneira que a Receita te notifica para o imposto de renda pessoa física, quando você diz que tem um gasto médico, um gasto com educação, uma série de outros gastos que deduzem a sua base de cálculo do imposto de renda, ela faz isso também para o MEI. Então, tome cuidado porque a mão da Receita ela é bem pesada na hora que ela vem para punir, tanto com
juros e multa, né? Tanto bem que as multas e os juros, eles são bem pesados. Então, é um ponto que você tem que tomar cuidado, mantenha a sua documentação. Hoje, a documentação vem o XML da nota, então tome bastante cuidado para você não ter nenhum problema. Pode continuar, professor Rafael. Legal, pessoal? Então, superado aqui a nossa planilha, eu quero trazer mais uns pontos finais aqui. Então, pessoal, para abrir um MEI é bem fácil, né? Você entra no portal do empreendedor ou no Gov, você joga lá abertura de MEI. Os primeiros links já vão colocar você na página. Se você já tem um CNPJ, você não consegue abrir. O MEI tem que ser o primeiro CNPJ da pessoa, não pode ter mais nenhum. Tá? E você também tem uma lista de atividades. Nem todo tipo de atividade você pode abrir um MEI. Você precisa sempre consultar no site do Portal do Empreendedor ou do gov.br quais são as atividades. Por quê? Porque elas mudam o tempo todo. Então você sempre fica atento. Ó, será que a minha atividade pode se enquadrar ao MEI? Você consulta lá, né, e consegue abrir a sua empresa para você já começar a contar tempo da sua declaração para efeito de aposentadoria e a sua proteção pela Seguridade Social. Um ponto, então. Dia 30 é a nossa declaração. Não esqueçam. Entra no aplicativo do celular, baixa ou entra no site do GovBR, entra no Portal do Empreendedor. Se não sabe, joga no Google, ele vai redirecionar. Todo mundo, 70% das empresas do Brasil, dia 30 vão estar desesperados para fazer a declaração, então não deixa para a última hora, porque se você deixar para de noite, o site da Receita não vai abrir, não vai funcionar, declara antes. Pega o seu extrato do banco, identifica qual é o faturamento que você teve, guarda se você tiver um controle de notinhas que você emitiu ali, recibo, boleto que for, você precisa guardar, você tem que somar todo o faturamento que você teve no ano, que você precisa informar, separa já as despesas, faz um controlinho à parte para caso você venha a ser autuado pela Receita, questionado pela Receita antes de ser autuado, você possa justificar a sua parcela isenta ali e o seu rendimento tributado. Pisei na bola. Passou o dia 30 e eu não fiz a declaração. Multa de R$50, tá? Ele não é tão salgada, mas ninguém precisa pagar a multa. Você com a aula hoje você já consegue ver que não tem maiores segredos. Eu sei que como muita gente não sabe como que faz a apuração do MEI e ele entra na declaração de imposto de renda. Eu posso dizer que praticamente todos, né? Muito pouca gente sabe como que funciona o MEI porque ele é de uma forma bem simples e como não tem contador, a gente fica um tanto quanto desamparado. Essa live ela foi importante para que você saiba como funciona. Então eu sei que muitos de vocês vão falar, poxa vida, eu não guardei nada, não tenho controle de nada. Existe o risco, você vai fazer a declaração como nós falamos no risco, na esperança de que porventura a Receita não venha a criar problema esse ano, mas já aproveita que a gente vai ter uma sequência de declarações, né? Você guarda o documento, a partir de agora, tenta resgatar o que você teve para que a do ano que vem ela saia bem perfeita e não tenha mais nenhum problema. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui a mais. Deixa eu aproveitar e falar das atividades, porque você levantou um ponto interessante das atividades. Lembrando que quando você vai abrir o seu MEI lá no site do meugov.com, lá ou no portal do empreendedor, você tem até 15 atividades para você colocar. Você tem que lembrar que quando você vai escolher o KNAI lá, que é a sua atividade, fim do seu negócio, você tem que escolher atividades coerentes. De repente você fala assim, puxa, mas eu sou pedreiro e eu gostaria de prestar serviço para algumas empresas. Eu também, só que além de pedreiro, eu faço serviço de jardinagem e lá tem o KNAI tanto para pedreiro, de repente você fala assim, não, mas a minha atividade principal é realmente construção, serviço de pedreiro, ali, acabamento, tal, azulejo, etc. Mas também eu faço poda de árvore, eu faço jardinagem, ali corto uma grama, tal. Se você tem alguma atividade de serviço que ela seja similar, você coloca a sua atividade principal e você pode escolher ali pelo menos 14 atividades secundárias, porque até 15, segundo o site lá do MeuGov, são 15 atividades que você pode escolher pro MEI, só que tome cuidado para também escolher atividades coerentes, porque também se você não tiver determinada KNAI, você às vezes não vai conseguir emitir uma nota para algum cliente, pessoa jurídica que você conseguir, e isso é importante para as empresas que você vai prestar serviço. Então, fica aqui também só esse ponto aqui para você ficar atento na hora de fazer a sua inscrição do MEI. Legal, pessoal? Então, encerramos mais uma live aqui do curso de Contabilidade da Universidade do Tuiuti, né, uma prestação de serviço nossa para a comunidade, né, é muito importante, a maior parte das empresas são MEI,
e estão super preocupadas agora com o dia 30. Muita gente não sabe que tem essa declaração. Lembrando que se você não fez, você tem uma penalidade de R$50 por declaração atrasada. Se você tiver declaração atrasada dos outros anos, você pode fazer a declaração atrasada também, vai ter a multa, mas enfim, você regulariza o seu MEI para que no futuro não venha a Receita criar maiores problemas. Tá? Estamos à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida, que porventura não assistiram a live agora, mas quiserem mandar posteriormente, pode comentar, manda um direct no portal da instituição, no Instagram, no Facebook, pode comentar o vídeo no YouTube, que nós estamos à disposição para atender e responder a todos. Uma boa noite, pessoal. Professor, alguma última palavra? Só boa noite, agradeço. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, dá um joinha no vídeo aí e as suas perguntas você pode colocar aí nos comentários, que a gente também agradece e vamos estar à disposição aqui para tentar sanar todas as dúvidas do público. Legal, pessoal. Então, em nome da instituição, agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos e uma boa declaração do MEI para vocês empreendedores. Obrigado.